A chave para transformar sua vida começa com um simples, mas poderoso movimento: agir. Agir com a certeza de que você está vivendo com Deus em primeiro lugar. Acredite, o simples fato de perceber que Deus habita em você pode mudar o curso de sua vida. Em vez de esperar aprovação, pare de pedir permissão para viver com a grandeza que você foi destinado a alcançar. Suas ações devem exalar confiança, pois a fé em Deus vai além das palavras. Ela se reflete em como você se posiciona diante das adversidades da vida. Quando você age com essa convicção, as oportunidades começam a se alinhar de forma natural, como uma força invisível, guiando você para o sucesso com propósito. Imagine que você esteja em um novo começo, talvez com um novo projeto, uma nova ideia, ou até mesmo um novo desafio na sua vida pessoal. A energia que você transmite ao dar o primeiro passo é fundamental. O sucesso não espera, ele age. Não é sobre esperar o momento perfeito, mas sobre agir com a confiança de que você tem poder, porque Deus está com você. Ao viver com a mentalidade de que você vai vencer, você se torna imbatível. Quando você age com propósito e clareza, se torna uma prova viva de que é possível prosperar com propósito e alcançar a riqueza, não apenas material, mas também emocional e espiritual. Se você decidir agir, algo extraordinário acontece. Seu corpo, mente e alma se alinham com a mentalidade de riqueza e crescimento. A dúvida desaparece, a procrastinação perde força e a visão de prosperidade começa a florescer. Isso não é apenas sobre ter dinheiro ou sucesso superficial, mas sobre viver em alinhamento com as leis do sucesso, como ensinado por Napoleon Hill. O primeiro passo é agir. E ao agir, você não apenas muda sua vida, mas também se torna um exemplo para os outros. Não se esqueça, Deus já te deu tudo o que você precisa para alcançar seus objetivos. Agora é hora de tomar ação. Dentro de você há uma voz silenciosa, mas poderosa. Essa inquietação que você sente não é confusão, mas um chamado divino. Deus não te criou para viver à deriva, sem rumo, sem propósito. A inquietação que você sente é o Espírito de Deus, chamando você para algo maior. Você não foi esquecido, como às vezes pode parecer. A dúvida e a insegurança são meras sombras que tentam ofuscar sua verdadeira missão. Quando você começa a ouvir essa voz interna, algo incrível acontece. O medo diminui e a certeza do seu chamado se torna inabalável. Essa sensação de inquietação, muitas vezes, aparece quando você sente que algo mais poderia estar esperando por você. Uma vida de mais impacto, mais realização, mais propósito. Talvez você esteja preso a um trabalho que não te preenche, ou sentindo que sua vida não tem direção. A boa notícia é que esse chamado não está em algum lugar distante, ele está dentro de você. Deus te chamou para algo grande, algo que vai além da compreensão humana, e a chave para descobrir o que é, está em ouvir o que Ele está dizendo ao seu coração. Quando você começa a agir de acordo com essa direção, seu crescimento é inevitável. A primeira ação é reconhecer esse chamado como uma ordem divina. Parar de esperar pelo momento perfeito ou pela confirmação externa e começar a viver em alinhamento com essa inquietação. A dúvida não deve mais ter espaço em sua vida, porque você foi enviado para prosperar com propósito. Deus te deu uma missão, e só você pode cumpri-la da maneira única que foi designada para você. Ao agir com convicção, você começa a ver a transformação de sua vida acontecer de forma milagrosa. Não se deixe enganar pela aparência das coisas. O chamado divino é real, e ele está te empurrando para a grandeza. Você foi criado com um propósito específico, e isso é algo que nunca deve ser esquecido. Você não está aqui por acaso, não foi colocado neste mundo para encolher, se esconder ou simplesmente seguir o fluxo. Deus te enviou com uma missão,
com uma razão divina, e isso é maior do que qualquer desafio que você possa enfrentar. Quando você age com essa convicção, começa a enxergar cada dia como uma oportunidade para avançar, não apenas como uma sequência de rotinas vazias. Você tem um poder interno que vai muito além do que a maioria das pessoas imagina, e é esse poder que você deve ativar agora para viver uma vida com propósito. Sabe aquele vazio que você sente de vez em quando? Ele é a falta de alinhamento com o seu verdadeiro propósito. Muitos passam a vida tentando preencher esse espaço com coisas superficiais, dinheiro, status, prazeres momentâneos. Mas quando você começa a viver alinhado com o propósito dado por Deus, o vazio desaparece. O segredo é perceber que você não foi feito para se contentar com uma vida sem significado. Existe algo mais que você precisa alcançar, algo mais que você precisa fazer. Seja para ajudar os outros, para liderar ou para transformar a sua própria realidade, o propósito de Deus em sua vida é algo imensurável. É claro, o caminho não será fácil e você vai encontrar obstáculos. Mas lembre-se, os obstáculos não são sinais de que você não tem propósito, mas oportunidades de fortalecer sua fé e expandir sua mentalidade de crescimento. Quando você age com propósito, é como se você estivesse ativando uma força superior que o guia. Em vez de lutar contra as dificuldades, você as vê como um treino para o seu destino maior. Se você começar a agir com esse foco claro e a confiança de que Deus está com você, não há como o sucesso com propósito não se manifestar. O seu caminho foi traçado desde o início e é hora de você começar a andar nele com convicção. Quando você começa a entender o poder que Deus colocou dentro de você, algo mágico acontece. Você se transforma em uma prova viva de propósito, clareza e poder. Agir com consciência de quem você é, do que foi enviado para fazer, muda tudo ao seu redor. Você não precisa mais falar sobre o que você acredita. Você vive o que você acredita. Suas ações, sua postura e seu comportamento transmitem uma mensagem muito mais forte do que palavras poderiam. A maneira como você reage aos desafios, como você lida com o sucesso e até mesmo com as falhas, tudo isso é uma manifestação viva do seu propósito. Ao internalizar a verdade de que você é uma criação de Deus com uma missão única, você se torna a evidência de que é possível prosperar com um propósito claro. Veja, o mundo está repleto de pessoas que falam sobre o que querem, sobre o que desejam alcançar, mas poucas realmente se tornam a prova do que falam. O segredo está em viver de acordo com a missão divina que está dentro de você. O homem que estuda e internaliza essa verdade não precisa buscar validação externa, pois ele se torna um exemplo de como o propósito pode transformar qualquer vida. Se você agir como se estivesse cumprindo o chamado de Deus, automaticamente você se tornará a prova de que é possível alcançar sucesso com propósito sem se desviar da sua missão. O que você pratica todos os dias, a maneira como se comporta, tudo isso forma a evidência viva do poder de Deus em sua vida. Esse caminho não é para os que buscam superficialidade, mas para os que querem ser exemplos. Para aqueles que desejam não apenas alcançar sucesso financeiro, mas viver uma vida de impacto verdadeiro. Ser uma prova viva é um compromisso diário, um compromisso com sua fé, com sua missão e com sua identidade. Isso não acontece da noite para o dia, mas ao agir com propósito todos os dias, você se torna a transformação que o mundo precisa ver. Quando você internaliza esse poder, sua vida deixa de ser apenas uma jornada pessoal e se torna uma referência para os outros. E ao fazer isso, você começa a perceber que sua vida se alinha cada vez mais com a prosperidade bíblica e com o verdadeiro sucesso. Chegou o momento de parar de se curvar à dúvida. Quantas vezes você se sentiu paralisado pela insegurança, pelo medo do que os outros pensariam
ou pela incerteza do futuro. Se você deseja alcançar a verdadeira prosperidade e viver uma vida com propósito, precisa entender que a dúvida não faz parte da sua natureza. A dúvida é uma força externa, uma sombra que tenta encobrir a verdade que Deus plantou dentro de você. A verdade é que você tem tudo o que precisa para prosperar. Deus já te deu as ferramentas necessárias para que você vença qualquer desafio. Quando você deixa a dúvida tomar o controle, está na realidade negando o poder divino que habita em você. A dúvida é como um ladrão, roubando seus sonhos e potencial. E mais importante, ela te impede de agir com confiança. Imagine se você tivesse agido naquele momento em que a dúvida quase te fez desistir. Onde estaria sua vida agora? As pessoas de sucesso, aquelas que prosperam com um propósito e vivem de acordo com os princípios de fé, aprenderam a agir mesmo quando a dúvida tentou assombrar. Napoleon Hill, em suas Leis do Sucesso, afirma que os vencedores não são aqueles que nunca duvidam, mas sim aqueles que continuam a agir apesar da dúvida. Eles se tornam imbatíveis porque sabem que o medo é temporário, mas o impacto de suas ações é eterno. Quando você se permite ser dominado pela dúvida, você enfraquece sua fé, e sem fé não há ação. A verdadeira vitória vem quando você desafia a dúvida, decide agir mesmo sem ter todas as respostas e confia que Deus irá guiar seus passos. A dúvida pode até surgir, mas ela não pode mais ser a sua decisão final. Ao agir contra ela, você abre a porta para um crescimento inesperado, para resultados extraordinários. Assim como as grandes figuras da história que desafiaram a dúvida, você também pode ser um exemplo vivo de superação. A chave é dar o primeiro passo, mesmo quando você não se sente 100% preparado, porque é nesse ato de coragem que a verdadeira transformação começa. A obediência imediata a Deus é uma chave essencial para desbloquear a transformação em sua vida. Isso não é apenas um conselho espiritual, mas uma lei divina que, quando seguida, altera tudo. Você não precisa entender tudo para agir. A fé verdadeira exige uma ação imediata, mesmo quando o caminho não é claro. Quando você sente o chamado para agir, não hesite. O tempo de esperar e ponderar já passou. A procrastinação é o maior inimigo da prosperidade, e a obediência imediata é o que faz as portas se abrirem. Deus nunca tardia com suas promessas, e Ele te pede para agir agora, para não deixar que o medo e a dúvida te afastem do caminho que Ele preparou para você. Por exemplo, imagine que você recebeu uma ideia, uma inspiração para iniciar um novo projeto ou investir em algo que sente que Deus guiou. Muitas pessoas, nesse momento, começam a se questionar: será que agora é a hora certa? Será que isso vai dar certo? A obediência imediata, porém, exige que você haja logo, com fé, sem se preocupar com os detalhes ou com o medo do fracasso. Deus já te deu todas as ferramentas necessárias para prosperar, e a única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Esse movimento cria um efeito dominó, onde cada ação se alinha com o seu propósito, e a prosperidade começa a fluir de maneira natural, sem forçar. É nesse processo de agir imediatamente que você começa a perceber a verdadeira força da fé em movimento. Obedecer, sem esperar pelo momento perfeito ou pela confirmação externa, cria uma conexão direta com as leis do sucesso. Cada ato de obediência é como uma semente que germina, resultando em frutos de prosperidade e sucesso com propósito. Você começa a ver a sua vida se transformar de dentro para fora, e as oportunidades surgem como resposta direta à sua ação. Ao tomar a decisão de não mais adiar, você coloca em movimento a vontade de Deus, ativando sua inteligência infinita para guiar você rumo ao sucesso. O alinhamento começa no momento em que você decide obedecer sem hesitar.
É fácil se perder no turbilhão da vida cotidiana e esquecer de onde você veio, mas a verdade é que você foi enviado com poder e comando. A maioria das pessoas vive como intrusos, perdidos em um mundo que não é o seu, porque se esqueceu da sua origem divina. Você não veio ao mundo por acaso. Deus te enviou com uma missão clara, com a capacidade de superar qualquer desafio e prosperar com propósito. Cada vez que você se sente perdido ou sem direção, é um sinal de que você precisa retornar ao conhecimento profundo de sua origem e da autoridade que Deus te deu. Você é um enviado, não um espectador da vida. Agir como tal é uma decisão que transforma sua realidade. A verdadeira origem de sua vida está em Deus, e ao compreender isso, você começa a ver o mundo de outra forma. Você não é uma vítima das circunstâncias, mas alguém com a capacidade de dominar essas circunstâncias. Quando você lembra de sua origem divina, começa a viver com a mentalidade de riqueza e sucesso com propósito. A Bíblia nos ensina que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso não é apenas uma afirmação espiritual, mas uma declaração de poder. Ao lembrar de sua origem, você retoma a confiança e o controle sobre sua vida, alinhando suas ações ao propósito divino que foi depositado em você. Porém, é necessário lembrar-se disso diariamente. Todos os dias, ao acordar, você deve lembrar quem você é e qual é sua missão. Não permita que as distrações e as pressões do mundo te façam esquecer que você é um escolhido de Deus. Essa lembrança diária fortalece sua mente e sua fé, permitindo que você haja com convicção e clareza, sabendo que está cumprindo seu propósito. Isso não significa que os desafios vão desaparecer, mas sim que você terá a força para superá-los. Sua origem não é um detalhe, é a fundação do seu ser. E ao lembrar-se disso, você se torna impossível de ser derrotado. Imagine viver de tal forma que você não é mais governado pelas circunstâncias, pelo medo ou pela dúvida. Ao agir com a certeza de que Deus está dentro de você, você se torna incontrolável. Não no sentido de agir sem direção ou sem propósito, mas no sentido de ser guiado por uma força maior que o torna imbatível. O homem que se alinha com seu propósito divino não pode ser dominado pela fraqueza. Quando você age com essa convicção, você se torna uma força da natureza, alguém que não se curva diante dos obstáculos, mas que os supera com poder e clareza. O medo perde seu poder sobre você e a dúvida não tem espaço para entrar. Muitas vezes, as pessoas ficam presas em suas limitações mentais, acreditando que são controladas pelas circunstâncias externas. Elas acham que o sucesso está além de seu alcance ou que seus problemas são maiores do que suas forças. No entanto, quando você começa a agir com a mentalidade de riqueza e confiança em Deus, você se torna impossível de ser controlado pelas circunstâncias. Ao viver com fé e ação, você ativa o poder divino dentro de você e começa a dominar as situações ao seu redor. Isso é o que significa ser incontrolável. Agir com um propósito tão claro que nada pode desviar você do seu caminho. Este tipo de atitude não vem de uma mentalidade de arrogância, mas de uma compreensão profunda de que você é um enviado de Deus, com uma missão e um poder que nada pode deter. Ao se tornar incontrolável, você não se torna uma pessoa indisciplinada, mas sim alguém com uma determinação firme e uma visão clara. Quando você age com esse foco, seu propósito se alinha com o poder divino e as oportunidades surgem de maneira que você jamais imaginou. Seu caminho se torna mais direto, suas ações mais eficazes e sua vida mais alinhada com os princípios do sucesso com propósito. Você é incontrolável porque é guiado pela força mais poderosa do universo. Dentro de você, há um poder inimaginável, aguardando o momento certo para ser ativado. Esse poder não é algo que você precisa procurar ou pedir, ele já está em você. Deus
em sua infinita sabedoria, colocou em cada um de nós a inteligência divina, uma fonte de poder capaz de transformar nossa realidade. O problema é que muitas pessoas nunca ativam esse poder, porque estão esperando o momento perfeito ou a permissão de alguém. A chave para desbloquear esse poder é agir. É somente quando você dá o primeiro passo, alinhado com a sua fé, que você começa a ver a manifestação do poder que Deus colocou dentro de você. O movimento gera energia, e a energia ativa a inteligência divina que guia suas decisões, suas ações e suas conquistas. Essa ideia de ativar o poder está diretamente ligada à ação. Quando você decide agir, você está dizendo ao universo e a Deus que está pronto para ser guiado, para receber as bênçãos e as oportunidades que já foram preparadas para você. Sem ação, o poder fica adormecido, como uma semente que não é plantada. Mas ao dar o primeiro passo, você planta essa semente e permite que ela cresça, se desenvolva e gere frutos. Napoleon Hill fala sobre a importância de tomar ação imediata, porque é através dessa ação que você ativa a inteligência infinita dentro de você, alinhando suas escolhas com o sucesso e a prosperidade. Ativar o poder não é algo que acontece por acaso. Exige disciplina, fé e compromisso. Quando você age com a mentalidade de que está ativando o poder divino dentro de você, cada passo que dá o leva mais perto do seu propósito. As oportunidades começam a se alinhar, as portas começam a se abrir e você começa a perceber que não está mais lutando sozinho. O poder de Deus está com você, guiando suas ações, e o sucesso com propósito se torna inevitável. Não espere mais. Ative o poder que já está em você e comece a viver a vida que você foi chamado para viver. A atenção que você dedica ao seu propósito e à sua missão é uma das chaves para desbloquear o sucesso com propósito. Hoje, o mundo está cheio de distrações que nos fazem perder o foco. Mas, se você deseja prosperar, é essencial manter a atenção totalmente voltada para o que realmente importa. Você não pode permitir que qualquer coisa ou qualquer pessoa desvie sua atenção daquilo para o qual Deus te chamou. A sociedade muitas vezes prega que devemos multitarefas, mas, na verdade, para alcançar resultados extraordinários, a concentração total em uma tarefa é fundamental. Quando você foca sua energia e sua mente no que realmente importa, você começa a ver resultados que antes pareciam inalcançáveis. Cada ação, cada pensamento, cada movimento precisa ser intencional, direcionado para a conquista do seu propósito. Parece simples, mas o mundo está cheio de vozes que tentam nos tirar do nosso caminho. De amigos e familiares bem-intencionados, até as mensagens constantes das redes sociais, todos tentam capturar nossa atenção e redirecioná-la para algo que não tem relação com o nosso propósito divino. Quando você decide agir com atenção total, você resiste a essas distrações. Isso não significa ser fechado ou isolado, mas sim saber onde está a sua prioridade. Sua mente e energia precisam ser dedicadas ao que realmente vai levar você ao sucesso que foi planejado para você. Quando você escolhe agir com essa atenção plena, você começa a fazer progresso em direção aos seus objetivos de forma clara e imperturbável. Agir com atenção total também envolve a prática diária de disciplina mental. Não basta apenas fazer algo por fazer. É preciso dar o máximo de si em tudo o que se propõe. Isso significa não apenas cumprir tarefas, mas estar presente de corpo e alma em cada ação. Lembre-se, a mentalidade de riqueza e sucesso com propósito se constrói através de ações consistentes e focadas. Cada pensamento e cada ação devem estar em sintonia com seu destino. Quando você se compromete com essa atenção total, sua jornada se torna mais fluida, mais eficiente, e você começa a ver o impacto de suas escolhas em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Hesitar é o oposto da ação.
E a ação é o que diferencia os vencedores dos que ficam à margem da vida. Todos nós já passamos por momentos em que o medo e a dúvida nos fazem dar um passo para trás. Mas o fato é que a hesitação é uma das maiores inimigas do sucesso. Quando você hesita, você perde a chance de agir. Em vez de avançar com confiança, você fica paralisado, pensando demais, enquanto a oportunidade escapa. E o pior é que essa hesitação muitas vezes vem disfarçada de prudência ou de um desejo de se proteger. Porém, a verdadeira proteção vem da fé, da confiança de que Deus está no controle e de que cada passo que você dá é uma parte do seu plano divino para a sua vida. É como quando você fica parado à beira de uma piscina gelada. O medo de dar o mergulho inicial pode te paralisar, mas a única maneira de sentir o prazer de nadar é pulando sem hesitar. Da mesma forma, você precisa se jogar no que é certo, mesmo que a dúvida tente tomar conta de sua mente. Cada momento de hesitação é uma oportunidade perdida, e cada oportunidade perdida é um passo para longe de sua missão. Lembre-se de que Deus não te chamou para esperar por sinais perfeitos ou momentos ideais. Ele te chamou para agir agora, sem hesitar, com a certeza de que Ele está com você em cada passo. Viver sem hesitação não significa ser imprudente, mas sim agir com coragem, sabendo que, ao seguir seu chamado divino, você estará sempre alinhado com o propósito de Deus. A ação, sem hesitar, é a chave que abre as portas para o sucesso com propósito. Não espere o momento perfeito, porque ele nunca virá. A vida não espera por ninguém, e Deus também não. Ele te deu tudo o que você precisa para dar esse primeiro passo. A hora de agir é agora. E ao parar de hesitar, você começa a ver a mudança que tanto espera, transformando sua vida com ação concreta, confiança e fé inabalável. Viver uma vida de sucesso com propósito exige uma atitude ousada. Não esperar por permissão. Muitas pessoas ficam esperando a validação de outros para dar o primeiro passo, como se precisassem de autorização para viver plenamente. Mas a verdade é que você não precisa de permissão para viver a vida que Deus te chamou para viver. Você não foi feito para pedir aprovação. Você foi criado para agir com confiança e fé. Agir sem esperar permissão é reconhecer a autoridade que Deus te deu e tomar as rédeas da sua própria vida. Quando você age dessa forma, você não depende da validação externa, porque sabe que o único que pode te direcionar é o próprio Deus. Parece simples, mas o medo de ser rejeitado ou julgado muitas vezes impede as pessoas de tomarem atitudes decisivas. O que você precisa entender é que, ao esperar permissão, você está limitando seu próprio potencial. Imagine-se figuras históricas como Abraham Lincoln ou os grandes empreendedores de sucesso tivessem aguardado a permissão do mundo para seguir seus chamados. Eles agiram com confiança, sem esperar o sinal perfeito, e foi isso que os colocou no caminho da grandeza. Você também tem essa capacidade. O que está esperando? A permissão não virá de fora, ela vem de dentro, quando você decide viver alinhado com o propósito divino. A verdadeira liberdade começa quando você decide agir sem esperar por uma autorização. Deus já te deu o propósito, a missão e os talentos necessários para seguir em frente. Sua vida não é um acidente, você foi enviado para algo grandioso. Ao parar de pedir permissão, você começa a viver com a ousadia de quem sabe que está cumprindo seu chamado. Quando você age com essa mentalidade, a vida começa a se alinhar com seus desejos e objetivos. A hesitação desaparece e o movimento constante em direção ao seu propósito se torna uma força poderosa. Agora é a hora de tomar posse de sua vida e agir sem mais demora. O sucesso não é algo que acontece por acaso ou sem esforço. Ele vem da obediência ao seu propósito divino. Muitos falham em alcançar seu verdadeiro potencial porque se afastam do seu propósito, buscando atalhos ou caminhos mais fáceis.
Mas a verdadeira prosperidade e o verdadeiro sucesso só vem quando você está alinhado com o propósito para o qual Deus te criou. O fracasso não é sua natureza, mas sim o resultado da desobediência ao chamado interior. Quando você se desvia daquilo que Deus te chamou para fazer, começa a enfrentar dificuldades que poderiam ser evitadas. O segredo é a obediência imediata àquilo que Ele te diz. Quando você segue o caminho que foi traçado para você, o sucesso é inevitável. Imagine que você está dirigindo para um destino, mas decide tomar um caminho diferente, um atalho que parece mais fácil. No começo, tudo parece bem, mas logo você se perde e percebe que esse atalho não te levou onde você queria. Da mesma forma, quando você se desvia do seu propósito, mesmo que temporariamente pareça mais fácil, você acaba se afastando de sua verdadeira missão. A obediência ao seu propósito é como seguir o GPS divino que te leva ao seu destino final. Você pode até se desviar, mas a verdadeira paz e sucesso só vem quando você retorna à direção certa. A obediência ao propósito não significa que você nunca vai falhar, mas sim que você aprenderá com os erros e sempre retornará ao caminho certo. A verdadeira abundância e riqueza vem quando você está alinhado com a vontade de Deus, seguindo o seu chamado sem hesitação. O sucesso com propósito é construído sobre essa obediência. Quando você segue essa linha de ação, as portas se abrem e você começa a ver os frutos do seu trabalho. Cada passo dado em obediência ao propósito divino fortalece sua fé, sua mentalidade e sua visão de crescimento, porque você sabe que está fazendo exatamente o que foi designado a fazer. Você já parou para pensar o que faz uma pessoa ser capaz de vencer, mesmo quando as circunstâncias não estão a seu favor? Abraham Lincoln, por exemplo, não teve sucesso porque o mundo estava pronto para ele, mas porque ele caminhou com a convicção do destino ao seu lado. Lincoln não teve uma vida fácil, não recebeu apoio imediato e enfrentou enormes dificuldades. Mas ele manteve uma visão clara do que deveria ser feito, e isso foi o que o levou a mudar o destino de uma nação. Ele agiu como se tivesse um propósito divino, algo maior do que ele mesmo, e essa convicção o tornou imparável. Esse é o poder de agir com propósito. Mesmo diante das adversidades, você segue em frente, pois sabe que está cumprindo um chamado maior. Da mesma forma, as grandes figuras da história, os chamados gigantes, não alcançaram suas vitórias, porque o mundo estava pronto para eles, mas porque estavam imbuídos de uma visão clara e inabalável do seu propósito. Eles agiram com fé, mesmo quando tudo parecia conspirar contra eles. E você também pode fazer o mesmo. Não importa o quão difícil pareça o caminho, se você agir com a mesma convicção que Lincoln teve, seu destino será mudado. É sobre persistir, é sobre acreditar no propósito divino e agir com fé, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Quando você age com esse poder, você se torna imbatível e nada pode te deter. O sucesso de Lincoln não foi resultado de um mundo favorável, mas da sua decisão de seguir seu propósito, independentemente das dificuldades. Você também pode ser como ele, agir com a mesma fé, com o mesmo foco e a mesma determinação. Quando você age com esse entendimento de que Deus te enviou com um propósito, sua trajetória muda completamente. Os gigantes da história não foram definidos pelas condições externas, mas pela convicção interna de que estavam cumprindo algo maior do que eles mesmos. E assim como eles, você também pode trilhar um caminho de sucesso com propósito, movido pela certeza de que Deus está ao seu lado. O segredo para uma vida de sucesso e prosperidade com propósito está na consistência. Todo grande vencedor tem um ritual diário, algo que ele faz todos os dias para manter o foco e a motivação. Não importa o quão ocupada seja a sua vida,
Você precisa estabelecer momentos diários que te alinhem com o seu propósito. Imagine isso como combustível para a sua jornada. Ao acordar, você deve lembrar-se de quem você é e do que foi chamado para fazer. Falar para si mesmo, todos os dias: eu não fui feito para vagar, fui enviado para andar no poder. Essas palavras não são apenas uma afirmação vazia, mas um lembrete poderoso de que você está aqui para algo grandioso. Esse ritual diário é o que alimenta sua mentalidade de riqueza e sucesso com propósito, e é o que mantém sua fé firme, dia após dia. Estabelecer um ritual diário não é apenas sobre o que você faz fisicamente, mas sobre o que você pensa. Se você começar o seu dia com uma mentalidade voltada para o sucesso, com uma visão clara do que deseja alcançar, o resto do dia tende a se alinhar com essa intenção. Um ritual pode ser tão simples quanto a meditação pela manhã, uma oração ou um momento de reflexão sobre os seus objetivos. Cada ação que você faz todos os dias é um passo em direção ao seu propósito. Quando você repete isso todos os dias, sem falhar, começa a perceber que sua vida está se transformando de dentro para fora. Você se torna imbatível, pois está constantemente renovando sua energia e visão com o poder de Deus. Esses rituais não precisam ser complicados, mas sim consistentes. Ao se comprometer a seguir esse ritual, você está reforçando o compromisso com sua missão divina. Não se trata de ser perfeito, mas de ser fiel ao processo. Pequenos gestos diários, como escrever suas metas, revisar seus planos ou agradecer por suas bênçãos, podem ter um impacto profundo em sua vida. O sucesso não vem da noite para o dia, mas sim da disciplina diária, da fé constante e do compromisso com o seu propósito. Como um atleta que treina todos os dias, você também precisa se fortalecer espiritualmente e mentalmente todos os dias para alcançar o seu destino de grandeza. A fé não é algo que você deve apenas guardar no coração, esperando que ela resolva tudo por si só. Fé sem ação é, na verdade, uma forma de rebelião contra o potencial divino que Deus colocou dentro de você. Verdadeira fé exige movimento. Se você acredita que é capaz de alcançar um grande propósito, precisa agir como se isso já fosse realidade. Não espere até se sentir pronto, porque o movimento é o que solidifica a fé. Fé sem ação não é fé, é apenas uma ideia. Quando você começa a agir, mesmo sem ter todas as respostas ou sem ver o resultado imediato, você está confirmando que acredita no plano de Deus para a sua vida. A fé em movimento é a chave que desbloqueia as bênçãos que estão reservadas para você. É muito fácil falar sobre o que você acredita, mas a verdadeira prova vem na ação. Quando você age antes de se sentir totalmente preparado, antes de ver o resultado, está praticando a verdadeira fé. Imagine que você deseja começar um novo negócio. A dúvida pode surgir, o medo pode bater à porta, mas a ação é o que quebra essas correntes. Ao tomar o primeiro passo, você está dizendo ao universo e a Deus que está confiando em seu plano. Cada passo dado, mesmo os pequenos, aumenta sua confiança e ativa as bênçãos que estão sendo preparadas para você. Lembre-se de que Deus não só quer ver sua fé, Ele quer ver a sua disposição em agir. A ação alimentada pela fé abre portas que você jamais imaginou. A fé em movimento é também uma forma de reconhecer que a perfeição nunca virá. Não espere pelo momento ideal, porque ele nunca chegará. O segredo está em começar, em se movimentar, mesmo que o caminho não esteja totalmente claro. Deus já te deu as ferramentas necessárias para dar o primeiro passo. Quando você faz isso, sua inteligência divina começa a te guiar e você se torna cada vez mais alinhado com o sucesso, com propósito. É na ação que você vê a transformação acontecer, porque a verdadeira fé é testada nos momentos de incerteza. Quando você decide agir, mesmo sem saber o que virá a seguir.
Nos dias de hoje, o mundo está cheio de distrações que tentam desviar o seu foco. Mas para alcançar o sucesso com propósito, você precisa disciplinar seus pensamentos. A mente humana é poderosa, mas também pode ser volúvel, constantemente atraída por ideias e emoções que não têm nada a ver com o seu verdadeiro destino. Para prosperar de maneira alinhada com o seu propósito, você precisa ser intencional com o que consome, com o que pensa e com o que faz. Cada pensamento que você permite entrar na sua mente deve ser questionado. Este pensamento honra o chamado de Deus dentro de mim? Se a resposta for não, você deve rejeitá-lo imediatamente. Manter sua mente focada no que realmente importa é um exercício diário de disciplina, mas é essencial para alcançar seus objetivos. Essa atenção controlada é uma habilidade que você deve desenvolver, especialmente quando as tentações de procrastinar ou se distrair parecem tão atrativas. Imagine que você tem um projeto importante em mãos, algo que Deus colocou no seu coração, mas de repente você se vê gastando horas nas redes sociais ou se perdendo em tarefas secundárias. O que você faz nessas horas define sua jornada. Cada momento que você dedica ao seu propósito deve ser vivido com a mentalidade de que ele está alinhado com o poder divino que Deus te deu. Quando você controla sua atenção, você se aproxima cada vez mais do seu destino. Mas isso exige prática. Distrações vão surgir, mas a sua decisão de focar no que é importante vai determinar sua caminhada para o sucesso com propósito. Com o tempo, a disciplina mental se torna um hábito. Você começa a perceber que a sua capacidade de controlar a atenção não só melhora sua produtividade, mas também fortalece sua fé e confiança. Ao ser intencional com seus pensamentos, você não só dá passos concretos em direção ao seu propósito, mas também ativa a inteligência divina que está em você. Esse foco mental é a chave para transformar suas ideias e planos em ações reais. Portanto, não subestime o poder de controlar sua atenção. Esse é o primeiro passo para a verdadeira liberdade e realização, pois a mente focada é a que cria o futuro que você deseja alcançar. A maneira como você fala tem um impacto profundo em sua vida e em seu sucesso. Suas palavras não são apenas sons, elas têm poder de moldar a sua realidade. O que você fala para si mesmo e para os outros afeta diretamente a sua mentalidade e as oportunidades que surgem em seu caminho. Se você quer prosperar com propósito, precisa aprender a falar com poder, clareza e decisão. Não há espaço para hesitação ou dúvida em sua linguagem. Cada vez que você diz algo negativo sobre si mesmo ou sobre seus objetivos, você está enfraquecendo sua fé e seu poder. A linguagem que você usa com frequência é um reflexo daquilo que você acredita sobre si mesmo. Portanto, se você quer mudar sua vida, comece mudando a maneira como você fala. Ao falar com confiança e decisão, você começa a criar a realidade que deseja ver se manifestar. Por exemplo, em vez de dizer, "Eu não sei se consigo fazer isso", tente dizer, "Eu sou capaz de alcançar qualquer coisa que Deus me chamar para fazer". Isso não é apenas uma técnica de motivação, é uma mudança real na maneira de pensar. Ao falar com fé, você treina sua mente para acreditar que o impossível é possível. Sua linguagem deve ser sempre um reflexo do seu propósito, uma afirmação constante de sua capacidade e do seu alinhamento com o poder divino que habita em você. Quando você se comprometer a falar com confiança, começará a perceber que suas ações também se tornam mais decididas e as portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. Falar de forma positiva e com propósito é mais do que apenas afirmar algo. Trata-se de alinhar suas palavras com seus pensamentos, ações e fé. A linguagem pode ser uma ferramenta poderosa para criar a mentalidade de riqueza e sucesso com propósito. Quando você fala com certeza e convicção,
Você está transmitindo para o seu subconsciente que está no controle, que está alinhado com seu propósito e com as leis do sucesso. Lembre-se de que Deus te deu o poder da palavra para criar. Então use sua língua para criar um futuro de sucesso. Cada palavra que você diz deve fortalecer seu caminho. E é através dessa mudança na linguagem que você ativa o poder de transformar sua vida. A verdadeira grandeza não vem de um esforço forçado, mas da reverência. Reverência é uma atitude de respeito e devoção, não apenas a Deus, mas também ao propósito que Ele colocou em sua vida. Ao agir com reverência, você se dedica a fazer o melhor possível em todas as circunstâncias, não para impressionar os outros, mas para honrar aquilo que Deus te deu. A excelência não é algo que você deve buscar apenas quando está sendo observado, mas sim uma forma de vida. A reverência é agir com excelência mesmo quando ninguém está vendo, porque você sabe que Deus está observando. Isso é o que diferencia aqueles que alcançam o sucesso com propósito daqueles que apenas buscam o sucesso momentâneo. Quando você age com reverência, sua vida se torna um reflexo do seu compromisso com o que é sagrado e divino. Muitas pessoas caem na armadilha de fazer o mínimo necessário, de buscar atalhos ou de agir apenas quando estão sob os olhos de outros. Mas, ao agir com reverência, você entende que cada pequena ação, cada pensamento, cada palavra que você pronuncia está contribuindo para a pessoa que você está se tornando. Não se trata de ser perfeito, mas de ter a intenção de fazer sempre o seu melhor. Isso é o que atrai a verdadeira prosperidade. Uma prosperidade que vem da consciência de que sua vida e suas ações têm um propósito maior do que você mesmo. Quando você age assim, com reverência, seus esforços são mais do que simplesmente alcançar objetivos. Eles se tornam uma maneira de honrar a presença divina em sua vida. Reverência também é sobre humildade. Você reconhece que a grandeza não vem de sua força própria, mas do alinhamento com o poder de Deus. Quando você age com reverência, você coloca Deus em primeiro lugar em todos os aspectos da sua vida, permitindo que Ele guie suas decisões e ações. Cada passo que você dá com reverência é um passo em direção ao sucesso com propósito. Esse é o caminho da verdadeira grandeza, não aquele construído sobre ego ou vaidade, mas aquele que é construído sobre um fundamento sólido de fé, respeito e dedicação. Ao fazer o seu melhor, não importa se há ou não aplausos, você está honrando o propósito divino para a sua vida. A forma como você se vê é fundamental para o tipo de vida que você irá viver. A identidade é algo que você constrói todos os dias, e ela começa com as palavras que você usa para descrever a si mesmo. Se você deseja viver uma vida de sucesso com propósito, precisa adotar uma identidade que reflita a grandiosidade do propósito divino em sua vida. O ritual de identidade é um exercício diário de se lembrar de quem você realmente é. Ao acordar, ao olhar no espelho, ou mesmo em momentos de desafio, você precisa falar e agir de acordo com a identidade que Deus te deu. Eu ando como um enviado. Eu trabalho como um designado. Eu termino como um escolhido. Essas palavras não são apenas afirmações vazias, mas a construção de uma identidade sólida que te impulsiona para o sucesso. Todos os grandes líderes, empreendedores e homens e mulheres de fé que mudaram o mundo tinham uma identidade clara e definida. Eles sabiam quem eram e o que estavam chamados a fazer. Quando você se vê como alguém enviado por Deus para cumprir uma missão, suas ações se tornam mais direcionadas e poderosas. Seu trabalho, suas escolhas e até mesmo seus relacionamentos são moldados por essa identidade de enviado. Você começa a tomar decisões que refletem o que você realmente é e não o que o mundo quer que você seja.
O ritual diário de reafirmar sua identidade é a chave para transformar a mentalidade e, consequentemente, a sua vida. Esse ritual de identidade também deve incluir a repetição constante dessa verdade. A identidade não é algo que você alcança de uma vez, mas algo que você constrói todos os dias. Escreva, fale e haja de acordo com esse roteiro. Eu ando como um enviado, eu trabalho como um designado, eu termino como um escolhido. Quando você se comprometer com esse ritual, sua vida começará a refletir as verdades que você está declarando sobre si mesmo. A repetição constrói uma nova identidade, uma identidade que é forte, resiliente e capaz de vencer qualquer desafio. Assim como um atleta que treina todos os dias para se tornar melhor, você também precisa treinar sua mente e suas ações para se tornar a pessoa que está alinhada com seu verdadeiro propósito.